O programa AutoCAD ele trabalha no sistema de coordenadas. Então nós temos coordenadas absolutas, três tipos: coordenadas absolutas, coordenadas relativas e coordenadas polares. A primeira que nós vamos ver, coordenadas absolutas. Para trabalhar com esse tipo de coordenadas é necessário então que a função dinâmica input esteja desabilitada. Onde que fica essa função então? Aqui embaixo eu tenho dinâmica input cinza desabilitado. Coordenada absoluta, então eu tenho um eixo y e um eixo x. O zero, a origem, está na intersecção desses dois eixos. Então, quando eu lanço sempre x é o primeiro valor, vírgula, o segundo valor é y. No exemplo aqui na tela, eu tenho 30 unidades percorridas no eixo x por 20 no eixo y. Portanto, coordenada 30 para x, vírgula 20 para y. Esse ponto aqui seria x desloquei de 30 para 41, o y não desloquei nada, continua o próprio 20. No ponto de cima, não desloquei nada em x agora, permaneci no 41, vírgula, do 20 no y pulei para o 26,52. Observe que o ponto separa decimais, enquanto a vírgula separa os pares ordenados x e y. Coordenadas absolutas cartesianas trabalham como se fosse a introdução de coordenadas de pontos num gráfico, como você está acostumado lá em física. Ah, professor, mas então nós vamos desenhar uma planta por coordenadas absolutas? Não, a gente vai ver mais à frente outros comandos. Mas, por exemplo, se você tem uma lista de coordenadas, coordenadas UTM, de um trabalho topográfico, nós vamos usar esse sistema, coordenadas absolutas, onde a origem é o 0,0. Está aí um exercício, vamos fazer esse exercício agora. Então, para a gente trabalhar nesse exercício sobre coordenadas absolutas, nós vamos abrir um desenho novo. Então, eu vou em File, Novo Desenho. Como falado anteriormente, eu tenho algumas opções para o template. O ACAD ISO é o template que vem por padrão no programa. O que acontece? Eu tenho que observar aqui embaixo nas coordenadas qual a área que está visível para mim. Quais as coordenadas? Se eu coloco o cursor aqui no canto, nesse caso, lá, 400 por 200 e pouco. Lá no alto, 4.000 por 2.000. Ou seja, no meu desenho, no meu exercício, eu tenho 40 por 50, 80 por 50, 80 por 40. Essas são as coordenadas que eu estou vendo no meu desenho. Se eu digitar esses valores aqui, provavelmente o desenho vai ficar fora da tela. Qual outra opção que eu tenho? Seria começar a partir de um template menor. No caso aqui, ACAD. Vamos ver aqui. O ACAD, aqui eu tenho 0, está bem próximo, então coincide a origem com o meu canto inferior esquerdo, ela está próximo de 0,0. No entanto, lá no alto, eu estou próximo de 40 por 18. Vai acontecer o mesmo problema. Quando eu digitar a coordenada 40 por 50, 80 por 50, esse traço vai sair fora da tela. O que fazer então? Eu vou configurar um novo limite para ser mostrado aqui para mim. Então, Format, Draw Limits. Apesar do sistema de coordenadas ser infinito, né, eu preciso definir uma área de trabalho. Então, quando eu peço Draw Limits, aparece a mensagem aqui para mim que o canto inferior esquerdo desse limite é o 0,0. Tá ok, eu quero isso. Teclo Enter. Ele está me dizendo que o canto superior aqui no alto é 12 por 9. Eu vou mudar isso, por exemplo, para 100,100. Opa! Cuidado com isso, ao digitar vírgula ele pegou ponto. Isso é muito comum acontecer. Então, 100,100. Ok, não mudou nada aqui. Eu continuo vendo a mesma área. Então, após eu mudar o limite, eu vou em View, Zoom e vou pedir um Zoom All para ele mostrar tudo. Agora, quando eu coloco o cursor lá no alto, ó,
passei de 100, 130 por 94. Agora sim eu consigo digitar as coordenadas e o meu desenho vai ficar na tela. Então, vamos começar com line. A primeira coordenada é 40,50. Tá lá, enter. Depois, 80,50. 80,40. Bem simples. Errei. O que acontece? Olha lá, o que aconteceu? Digitei ponto no lugar da vírgula. Venho aqui, uso undo. Agora sim. 80,40. 70,40. Esse desenho você encontra no material de apoio com esse exercício. 70,20. 60,0. Ó, nesse caso, quase que saiu da tela. O que eu posso fazer se eu quiser posicionar esse desenho de forma mais central? Todo mouse tem uma roldana. Essa roldana ela serve tanto como para zoom como para pan. O que é o pan? O pan é o deslocamento da tela. Então, se eu aperto a roldana e seguro, eu consigo movimentar. Eu posso aqui aumentar ou diminuir o desenho na tela e aí para ficar visível. Então, o próximo ponto, 50,20. 50,40. 40,40. Depois eu posso fechar em 40,50 ou então eu posso digitar a letra C de close. Ele vai fechar aonde eu comecei. A segunda opção de coordenadas são as coordenadas relativas. Relativas a quê? Então, relativas ao ponto anterior. Então, diferentemente das coordenadas absolutas, onde eu tinha o valor lançado em relação ao 0, 0, nas coordenadas relativas, os valores lançados são relativos ao ponto anterior. Para isso, eu tenho que utilizar o símbolo de arroba antecedendo o par ordenado x e y. É bom lembrar também que o sentido positivo para x seria para a direita. Para a esquerda eu tenho o sentido negativo. No eixo do y, para cima eu tenho positivo, sentido para cima positivo, e para baixo eu tenho sentido negativo. Então, nesse exercício aqui, nós vamos começar em um ponto qualquer, que eu vou chamar de P1, e aí o próximo ponto, 40,0, ou seja, 40 para x, 0, é em relação ao P1, e não mais a origem 0, 0. Então, eu vou deslocar 40 em x, 0 em y. Depois eu vou subir 10, uso o símbolo de arroba, 0 para x, não vou deslocar nada em x e vou subir 10. A mesma coisa aqui, só que nesse ponto eu vou voltar 10. Então, por isso o sinal negativo no x, arroba menos 10,0. Aqui, arroba 0,20. Nesse ponto aqui, arroba menos 10, já que o eixo x imaginário está passando aqui, eu estou voltando 10. Então, negativo, e estou subindo 20 no eixo y. Neste ponto, estou voltando 10 em x e voltando 20 em y. Aqui, 0 em x, menos 20 em y. Depois, menos 10,0 e volto no ponto inicial. Então, não esquecendo, para mim usar coordenadas relativas, eu tenho que colocar o símbolo de arroba antes da coordenada. Vamos ver um exemplo no AutoCAD. Então, aqui ao lado, eu vou fazer o mesmo exercício. Line. Não preciso agora preocupar se ele vai com os limites do desenho, já que eu vou definir onde esse desenho vai ficar posicionado. Aquele ponto P1 eu que escolho. No caso aqui na tela, eu vou clicar um ponto qualquer
que o exercício chama de P1. Então, esse é o ponto qualquer. Primeiro ponto, arroba, não pode esquecer do arroba, 40,0. Enter. Próximo ponto, arroba 0,10, arroba 0,10, arroba menos 10, porque eu estou voltando, o meu eixo, o meu zero temporário é aqui, então eu estou à esquerda, por isso menos 10. Menos 10,0. Tá lá. Vou subir agora, arroba, vou deslocar 0 em x, já que eu vou fazer uma vertical, 0,20. Agora, arroba menos 10,20, menos 10,20, arroba menos 10, arroba menos 10, menos 20, arroba 0, arroba 0, menos 20, estou descendo no eixo y, né? Menos 20, arroba menos 10 e 0, menos 10,0, e C, close, eu volto aonde eu comecei. É isso, coordenadas relativas. Então, o terceiro método de coordenada que nós vamos utilizar é o sistema de coordenadas polares. As coordenadas polares relativas, né? Relativas polar, necessita do comprimento L, que é essa distância. Então, diferente dos outros tipos anteriores, coordenadas absolutas e também as coordenadas relativas, eu não entro com o valor x e y, e sim com o valor da distância e um ângulo formado sempre do eixo x, do lado direito, com a linha que eu quero construir. Então, eu vou informar o comprimento e um ângulo. Como que esse ângulo, como é feita a leitura desse ângulo? Isso aqui é importantíssimo. A leitura do ângulo é feita no sentido anti-horário e o zero está à minha direita. Então, eu sempre vou ter 0 crescendo 90, 180, 270, fechando aqui em 360 ou 0. Então, o sentido de leitura é anti-horário. Muito bem. Como que eu vou lançar, então, esse valor? Continuo usando o símbolo de arroba, que significa que a minha referência não é a origem 00, e sim o ponto anterior. Vou entrar com o valor da distância. Esse símbolo aqui, que significa que é um ângulo, tá? Então, eu coloco esse símbolo e depois o valor do ângulo. Repetindo, o ângulo medido a partir do eixo x à minha direita. Esse é o ângulo que eu vou informar aqui. Aqui eu tenho um exercício que nós vamos fazer considerando esse critério de coordenadas, esse método de coordenadas polares. Vamos lá, então. Então, vamos começar o nosso desenho utilizando agora coordenadas polares. Comando line, um ponto qualquer, vou clicar na tela sem necessidade de especificar uma coordenada, é aquele meu P1, e o primeiro ponto vai ser, continuo usando arroba, 20, símbolo do ângulo, 0. Por que esse 0? Vamos ver lá então naquele desenho nosso, aqui por que 0? Eu pretendo traçar esta linha primeira aqui. Então, estou partindo de P1, a distância é 20 e o sentido do ângulo é o próprio sentido que está aqui. Então, em cima do eixo x, o meu ângulo é 0. Então, arroba 20 com ângulo 0, teclo Enter, está lá. O próximo ponto, eu vou subir. Eu vou subir 20. Vamos ver lá novamente. Esse ponto aqui, ó, desculpe, subir 20 não, vou subir 5, com ângulo 90. Por quê? A partir do momento, então, que eu estou aqui, aqui passa a ser a minha origem. Como eu vou subir, quando eu vou na vertical, eu tenho o ângulo 90. E a distância é 5.
Então, arroba 5 com ângulo 90. Tá lá. Vou fazer novamente uma horizontal, então o ângulo vai ser 0, arroba 5 com ângulo 0. Agora eu vou descer, vamos ver lá novamente, estou aqui, eu vou descer 5. Então, se eu estou descendo, é 270 a orientação do meu ângulo. Então, vai ser arroba 5, símbolo do ângulo, 270. Novamente uma horizontal, arroba 20 com ângulo 0. Agora, uma inclinação, eu vou ter arroba 20 com o ângulo de 135. Arroba 20 com o ângulo 135. Tá lá. Por que 135? Vamos ver então no desenho. Ó, essa foi a linha que eu fiz inclinada. Por que eu usei 135? Nesse sentido aqui, se eu olhar no gráfico, eu tenho 180. O sentido positivo é o sentido anti-horário. Então, aqui, eu voltei 45. 180 menos 45, 135. Por isso, então, esse valor. Tá aí. Agora, eu vou subir 25 com ângulo 90. 25, posição do ângulo 90, o sentido do ângulo, para cima. Próximo, arroba, vai ser o comprimento de 10. Comprimento de 10 com o ângulo 150. Bom, por que então eu utilizei esse 150? Como que eu cheguei nesse valor? Então eu vou puxar aqui uma imagem e vou fazer uma simulação aqui. Eu estou neste ponto. Eu quero traçar essa linha. Bom, se eu traçar a linha para cá, eu sei que esse ângulo, o sentido é 180. Muito bem, essa informação aqui eu tenho, ó, dessa linha até esta é 120. Bom, conclui-se então que aqui dentro é 30. Se aqui é 180, eu volto 30, está aí o 150 então, que eu utilizei para traçar essa linha. O próximo agora vai ser arroba 210, o mesmo critério, arroba 10 com ângulo 210. Eu vou ter que fazer uma avaliação para chegar nesse ângulo de 210. Depois aqui eu desço arroba 25 com ângulo 270, aqui está fácil, 25 com ângulo 270. Por que 270? Volto aqui. Está aqui, ó, 270, para baixo é o ângulo 270. Arroba 20 com ângulo 225. Fechei. Fechado. Então, nas próximas aulas, nós vamos fazer exercícios com cada um desses sistemas de coordenadas.